Olá, eu sou a Fernanda Bellini e eu estou aqui hoje no Atma Talk para a gente conversar sobre o sagrado feminino. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, dizer que eu me sinto muito honrada e também muito feliz de poder falar sobre esse tema que eu acho tão importante. Bom, para a gente começar nossa conversa, eu queria falar um pouco sobre como e quando eu comecei a me interessar por esse tema. E para isso eu vou voltar um pouquinho no meu passado e contar parte da minha história para vocês. Eu me lembro de ser uma criança muito curiosa e questionadora, sempre fui, continuo sendo. Eu fui criada numa família e numa comunidade machista, onde valores que oprimiam as mulheres eram constantemente colocados e reproduzidos. Então, meninas têm que limpar a casa enquanto os meninos brincam, meninas deveriam fazer ginástica na educação física para ficarem magras e bonitas e não ficarem para titias. E ainda ficou mocinha, menstruou pela primeira vez, perigo! Você corre o risco de ficar grávida. Ou seja, a gente aprendeu desde muito cedo a odiar os nossos corpos como eles são, a enxergar o ser mulher como um fardo, talvez até não desejando ser mulher. E eu passei a vida repetindo muitos desses padrões e crenças, mas ao mesmo tempo esse meu lado questionadora não via lógica nesse sistema patriarcal, diga-se de passagem. E mesmo eu já me considerando uma mulher feminista, ou seja, a favor da equidade de gêneros, eu ainda sentia a falta de entender a minha natureza, de encontrar com alguma coisa que me conectasse com a minha alma. E há mais ou menos 4 anos eu conheci uma mulher que se tornou minha amiga. O nome dela é Caíssa Nascimento. E inclusive ela fez uma live comigo no meu canal do Instagram, onde a gente falou sobre o sagrado feminino. E numa dessas nossas conversas, que a gente estava falando sobre os nossos dilemas e questões de ser mulher, ela me emprestou 2 livros. Um se chama A Prostituta Sagrada, da Nancy, que é uma analista junguiana, e o outro se chama Ciranda das Mulheres Sábias, que é um livro da Clarice Píncola, famosa por ter escrito Mulheres que Correm com os Lobos. E quando eu tive contato com esses livros, eles serviram como um portal para mim, como se fosse um convite para eu me conhecer e me aceitar como mulher. Mas aí, alguém ainda pode estar se perguntando, ok, mas que raio é isso de sagrado feminino? E eu vou tomar a liberdade de dar essa resposta de uma forma bastante resumida e objetiva. Bom, para mim, o sagrado feminino é você se conectar com toda a sua potência feminina, seja com seu ciclo menstrual, com a sua sexualidade, com o seu poder de criação e fertilidade. E ele pede para que a gente entre em contato com a nossa essência de mulher, de quem somos de verdade e dos nossos limites, de entender e colocar os nossos limites, daquilo que só nós, como mulheres, sabemos como fazer. Outro tema que pediram para a gente tratar aqui, que eu acho bem interessante, é sobre a relação e a conexão dos nossos ciclos internos com os ciclos da Lua. Então vamos lembrar que há quase 5 séculos nós usamos o calendário gregoriano no Ocidente e hoje ele é considerado o calendário universal. Na tentativa de controlar o tempo e os ciclos, nós acabamos, na verdade, nos desconectando dos eventos naturais. Mas alguns estudiosos apontam que a primeira noção, experiência com a noção de tempo dos seres humanos foi levando em consideração os ciclos menstruais das mulheres. E a gente pode colocar a referência aqui embaixo. A natureza, ela se movimenta em ciclos de expansão e retração. E a gente pode relacionar os nossos ciclos com outros marcadores de tempo. Por exemplo, há uma forte correlação entre a lua nova e o solstício de inverno,
por serem momentos de escuridão e retração, recolhimento, assim como há uma forte correlação entre a lua cheia e o solstício de verão, por serem considerados momentos de luz e expansão. Nosso ciclo também existe porque o nosso útero é um órgão em constante transformação. Todos os meses ele é preenchido de possibilidade de vida e depois esvaziado. E essa movimentação, ela não acontece só no nosso corpo físico, mas também no emocional e no energético. Por isso, cada fase que vivemos influencia na nossa psique feminina. O que mais observei e aprendi quanto a essa questão do ciclo é que essa conexão ela vai além da nossa compreensão racional. Então, quando a gente se conecta com o nosso ciclo, seja plantando a nossa lua ou fazendo uma mandala lunar, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque uma mulher que não tem útero ou que não menstrua mais também pode plantar sua lua, né? Eu conheço rituais de mulheres que usam o vinho ou um suco de uva para simbolizar o sangue, e ele vai surtir o mesmo efeito, que é fazer com que a gente se conecte com a natureza e com a nossa própria natureza. Bom, quando a gente exerce esse tipo de prática, quando a gente faz esse tipo de ritual, o que a gente acaba conseguindo é, primeiro, ativar a nossa intuição, a gente expande a nossa sabedoria, a nossa intimidade com o nosso corpo, né? E por fim, a gente aprende a nos amar e aceitar a nossa natureza como ela é. Aí me fizeram uma pergunta aqui. Quais foram suas principais mudanças e se eu acredito que a minha energia e frequência aumentaram? Primeiro, ao adentrar o caminho do sagrado feminino, nós somos estimuladas a nos aceitar. E sem aceitação não há amor próprio e confiança, eu garanto. Aceitar quem somos, com as nossas virtudes e vulnerabilidades, nos dão um sentimento de plenitude. E eu arrisco dizer que essa é uma das melhores energias, mais altas frequências que a gente pode emanar. Mas eu não posso mentir que escolher ser uma mulher desperta é um caminho fácil. Na verdade, é um caminho bastante desafiador. A gente tem que lidar constantemente com vozes nas nossas cabeças, né? Fantasmas do passado e também pressões do presente, do momento presente. Mas eu acredito que esse seja o único caminho possível para a gente ter uma vida verdadeira como mulheres, e não só uma representação social que uma sociedade machista nos impôs e nos colocou. Além do que, ao fortalecermos a sororidade, a gente ajuda a harmonizar a energia feminina que o nosso mundo tanto carece. Quanto aos planos e ensinamentos para o futuro, eu sou uma ávida leitora. Eu já tive a oportunidade de ler livros incríveis, escritos por mulheres inteligentíssimas, que dedicaram grande parte das suas vidas para trazer luz a esses temas. E aí a gente coloca algumas referências bibliográficas aqui embaixo, para quem tiver curiosidade. Como o conhecimento válido é conhecimento compartilhado, eu também já participei e organizei círculos de mulheres, onde discutimos diversos temas, desde questões políticas até desafios emocionais enfrentados por nós mulheres. Para mim, são momentos muito ricos de troca de conhecimento, de aprender coisas incríveis com mulheres muito potentes. E se você nunca participou ou não faz parte de um círculo, eu te encorajo a procurar um lugar, um espaço ou até organizar o seu próprio. Há cerca de um ano, eu decidi dedicar parte do meu tempo a um projeto pessoal, que hoje está empacotado em um canal no Instagram, o qual eu chamo carinhosamente de A Caixa de Bellini, uma referência à Caixa de Pandora,
O meu desejo com esse projeto é poder compartilhar informações que empoderem outras mulheres a se conhecerem, se amarem e seguirem seus propósitos com confiança. Além disso, no começo desse ano eu fui convidada a integrar a liderança de uma das iniciativas da empresa que eu trabalho, que é uma multinacional de tecnologia, que prevê o empoderamento de mulheres no mercado de trabalho. Eu tenho aprendido muito observando e ouvindo histórias de mulheres muito experientes e até bastante jovens, e pensando em formas de tornar os nossos espaços atuais em lugares com mais equidade. Por fim, eu espero também ser fonte de inspiração e apoio para outras mulheres. Muito obrigada por esse espaço, espero que tenha sido um momento proveitoso para vocês também.